Muito bem, irmãos, vamos continuando aqui tratar dos nossos estilos literários. Hoje eu vou falar com vocês sobre Evangelho, que parece ser uma narrativa, mas ele é um estilo literário, tá? E a gente precisa entender um pouco sobre eles. Bom, na verdade, o Evangelho é muito simples, né? Porém, ele é negligenciado. O problema do Evangelho é isso. Entender o estilo literário Evangelho é rápido, né? E o difícil é colocar em prática. Vocês veem, por exemplo, que pouco do texto dos evangelhos é lido hoje em dia, né? A maioria fica focando entre o Antigo e as cartas de Paulo. E o Evangelho tem um conteúdo muito prático. Talvez por isso ele seja mais difícil de ser lido, né? O Jesus do Evangelho ele ataca muito essa questão. Quando eu digo ataca, é que ele força muito a gente a uma ação, né? Isso está tudo nos Evangelhos, né? E quando vocês deixam de ler ou de ouvir sobre o Evangelho, isso se torna perigoso. E aí a gente perde o costume de ver essas questões na Bíblia, tá? Mas está aqui, ó. O Evangelho é classificado como estilo literário. Então, nós temos aí 4 evangelhos e são um estilo próprio da Bíblia, sabe? Neles encontramos todos os demais estilos usados para demonstrar a grandeza dos ensinos e obra de Jesus. Então, no Evangelho você vai ter profecia, você vai ter sabedoria, você tem narrativa, muita narrativa, né? Você tem lei também, você tem poesia, né? Igual o exercício anterior, nós lemos poesia dentro do Evangelho. Eu não sei se eu fomentei lá, mas foi isso que a gente fez, né? Então ele é um estilo literário que traz todos os estilos literários e constrói uma narrativa própria. Então, que é o Evangelho. Não tem como classificar ela diferente assim. Como narrativa, os evangelhos se mostram diferentes, pois enquanto narram a vida de Jesus, fazem aplicações contextuais que ligam o evento ao leitor. Então é muito interessante que, independente da era que você lê o evangelho, você consegue tirar aplicação prática para você, entende? Então, daqui a 2000 anos, se Jesus não tiver voltado, as pessoas estarão se perguntando a mesma coisa, né? E isso vocês estarão se perguntando a mesma questão. Como é que o Evangelho ele narra algo tão antigo, mas ao mesmo tempo tenta modificar a vida de quem está na atualidade, né? E isso é característica do Evangelho. Se você lê as narrativas do Antigo Testamento, você não vai ver tanto isso, né? A narrativa de Moisés, por exemplo, apesar de que dá para tirar conteúdo assim, elas não são tão profundas como o Evangelho. Eu já consegui fazer isso na narrativa de Êxodo, por exemplo, mas no Evangelho é constante, sabe? É constante. Uma questão importante também é que o Evangelho ele é impossível de ser imitado, né? É possível verificar isso lendo o pseudo-apócrifo que narram a história e o ensino de Jesus. O que acontece? Os apócrifos tentam copiar o estilo literário narrativo, né? E a maioria deles tenta narrar alguma coisa, e eles também tentam copiar o estilo literário de evangelho. Só que é muito falso e descaradamente eles tentam enganar a gente. Fica fácil de identificar isso, entende? Então há alguma coisa no evangelho que é próprio do texto divino, da inspiração divina, que não pode ser copiado. Você pode fazer um evangelho que você quiser. Ele pode até ser muito parecido com o da Bíblia, mas quem lê vai identificar na hora que é um texto humano, né? E não inspirado por Deus. O evangelho ele é muito próprio do estilo literário dele, tá? É impossível reproduzir o que o Espírito Santo fez com os escritores. Esta é a grande questão. Então, quando Mateus narra a história de Jesus, além dele estar criando um estilo literário, né, ou usando esse estilo literário narrativa de evangelho, ele consegue colocar aplicações no ensino que ninguém consegue copiar. Eu não consigo fazer isso, por exemplo, contando a história da minha vida, né? Nem contando a história da minha vida. E Mateus estava contando a história de Jesus, da vida de outra pessoa. Então é muito característica, muito próprio essa questão aqui. E a gente precisa ler para entender. Como eu disse, é um estilo literário simples de entender. Depois que a gente fala isso, fica mais fácil de entender. E a gente precisa verificar na prática. Então tem aqui alguns exercícios, já, alguns exemplos. Ó.
bastante. E depois eu vou trazer para vocês como é que os antigos escritores interpretavam os evangelhos, né? Então a gente vai ter Spurgeon e Calvino aqui embaixo, e vai ser bem interessante. Então vamos lá. A gente já sabe que o evangelho é a narrativa da história de Jesus, né? E que há um conteúdo diferenciado no evangelho que torna ele um novo estilo literário, né? Há uma profundidade maior, porque enquanto o autor conta a história, ele ensina. Isso não pode ser copiado facilmente. Eu diria que não pode ser copiado. É impossível alguém fazer igual. De todos os textos que eu já li, gnóstico, de outras religiões, né, eu digo, é impossível copiar o evangelho. Então a gente precisa agora verificar como que isso funciona na prática. Eu estou aqui com Mateus 4, por exemplo, ó, que é o texto da tentação de Jesus, né? E a gente tem a narrativa da tentação de Jesus e o ensino prático vindo do autor do evangelho pra gente, né? Ó, o texto diz o seguinte: e chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E aí depois a gente tem outro texto dele, ó: se tu és filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos. É um texto que narra o acontecimento, mas ao mesmo tempo traz um ensino por trás disso. Eu coloquei um pequeno comentário aqui, ó. A tentação de Jesus mostra como Satanás usa os textos bíblicos. Olha, pensa nisso. O mesmo ensino foi dito lá em Gênesis, mas agora ele é expandido, sabe? Fica mais fácil de ser percebido aqui dentro, né? Então o ensino de Mateus aqui vai mostrar que Satanás usa o texto bíblico para enganar as pessoas e tentar enganar o próprio Jesus, né? Assim como ele fez com Jesus, ele faz com muitas igrejas a fim de escravizar pessoas através da distorção da palavra de Deus. Então é uma característica dos falsos profetas, algo que só iria ser ensinado por Mateus 20 capítulos depois, mais ou menos, né? Com mais foco. E aí ele já está mostrando isso agora. O próprio Satanás usando a Bíblia contra a igreja, ou contra Cristo nesse caso aqui. E ele só não obteve sucesso porque era Jesus. Porque com o homem ele acaba obtendo sucesso lá no Éden, né? Ele acaba obtendo sucesso. E ele continua com a mesma estratégia. Então tá vendo que já dá para tirar já dá para tirar sermões desse texto. Só destes dois versículos, eu tirei 2 versículos aqui. Então essa é uma característica do Evangelho. Ela é bem interessante, dá para fazer um monte de aplicação. Eu vou ficar só com essas aqui para a gente continuar o vídeo, senão eu vou ficar agarrado nela. Eu trouxe o texto aqui de Mateus 8, ó, Mateus 8, 26, por exemplo. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se bonança. Um texto que aparentemente só narra um acontecimento, para muita gente distraído, narrou o acontecimento de Jesus acalmando o mar, só que além de narrar como ele acalmou o mar, Mateus está ensinando sobre os atributos de Jesus. Muita gente acha que Jesus, quando ele veio homem, ele não tinha os atributos de Deus, né? Jesus é Deus. O que mostra que Jesus é Deus e a segunda pessoa da Trindade é justamente esses eventos, né? Olha, Jesus, ele acalmou a tempestade, acalmou o mar. Você pode ter a fé que você quiser, você não controla o mar, entende? Nós temos pequena fé, mas se tivéssemos grande fé, o mar teria que dar ouvidos a gente também, para que a gente fizesse igual a Jesus. E é algo que não acontece sem que Deus faça acontecer. Porém, em Jesus, ele faz isso acontecer. Então, Jesus se levanta e ele repreendeu o mar, os ventos e o mar. Então, isso mostra que Jesus, ele também é soberano com a natureza, né? Ele tem um atributo do poderio ali sobre toda a criação. Então, isso é visto aqui, né? A sua soberania não se limitava às pessoas, mas toda a criação ouvia sua palavra, e se Jesus ordenasse ao mar, ele atenderia a sua voz. Quando Jesus ordena a natureza ali, irmãos, não pense que é Deus que foi lá e fez o mar se acalmar, né? Toda a criação se rende a Jesus. É a criação que se rende a Jesus. Não é que foi um anjo e fez o mar acabar e fez o vento passar. Não. É que o vento e o mar obedecem a Deus.
Então, como que ele faz isso? Ele tem ouvido, ele tem voz? A gente não sabe, né? O vento não tem ouvido, mas ele faz isso. O vento ouve Jesus e para de agir daquela forma. Tem vários exemplos assim. Tem vários exemplos assim, né? Então não é que um monte de anjos foi lá e ensinou isso, como muita gente pensa, não. Então quando Moisés, por exemplo, toca o cajado no Mar Vermelho, muita gente acha que foi um anjo ou Deus que separou o mar, né? Não. A ação dele, guiada por Deus, fez o mar se abrir. Talvez é difícil de entender porque a gente trata as coisas muito como coisas, né? Então o mar é uma coisa que não tem vida, é que ele é morto, né? Mas não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A Deus, a sua obra atende o seu chamado. Então, desse pequeno verso, a gente pode extrair muitas aplicações, até mesmo significar o mar e aprender sobre como Deus governa todos os problemas e como somos pequenos diante do seu poder. O mar, geralmente, na Bíblia, também representa as pessoas, né? E Jesus está acima também das pessoas. Só que aí seria uma simbologia, né? A aplicação direta é para o mar mesmo, mas também simbolicamente as pessoas. Constantemente o mar é usado para se referir às multidões ou às nações e tudo mais. Interessante, né? Interessante. É um texto que fala de uma coisa ensinando tanta coisa sobre Jesus. Agora a gente tem mais um aqui, ó, Marcos 5,39. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus agora, tratando ali de uma pessoa que havia morrido, ele olha para a pessoa e fala: essa pessoa está dormindo. Para quem aquela menina estaria dormindo? Para as pessoas ela estava morta. Ela estava morta. Mas para Jesus, aquilo era só um sono. Era como um sono para ele. Então ele está ensinando mais uma vez sobre o seu poderio, até sobre a morte, né? O Evangelho de Marcos é bem particular. Esse Evangelho de Marcos, ele ensina muito usando os milagres de Jesus. Já reparou? Tem muito milagre em Marcos. E cada milagre parece que ensina um ponto de Jesus, ou uma característica de Jesus, ou uma característica da fé, né? E é isso que a gente vê muito nesse evangelho. Basicamente, sua maneira de narrar os acontecimentos é carregada de símbolos e aplicações. Então ele conseguiu fazer um texto, acredito que guiado pelo Espírito Santo, aonde ele liga o acontecimento com símbolos aplicáveis, ele juntou do mesmo jeito. Se você fosse narrar esse encontro aqui, talvez você não conseguiria fazer essa ligação que ele fez, né? Porque enquanto Jesus chega no ambiente e vê a menina morta, muita gente só iria narrar isso, né? Mas ele narra a fala de Jesus com o significado, né? Talvez alguém narraria da seguinte forma: essa menina está morta, mas é temporário, como um sono temporário, né? Mas Marcos consegue narrar da seguinte maneira: a menina não está morta, mas ela dorme. Já dando uma outra perspectiva para o acontecimento que nós não conseguiríamos passar, entende? Temos dificuldade disso aí. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, ele demonstrou para a pequena multidão que estava ali e que ria dele, que as pessoas, quando ouviram isso, começaram a caçoar de Jesus, né? Ele tem poder sobre a vida, sobre a natureza e também sobre a morte. É isso que ele estava ensinando. Além de toda a aplicação que você pode tirar desse texto, esse é o ponto principal. Era isso que Marcos estava ensinando sobre Jesus, né? Isso fortalece a ideia de que Jesus reina hoje e sobre toda a criação, né? Porque ele também tem autoridade sobre a morte. Assim como ele vai falar em João 11, por exemplo, o finalzinho de João 10, não lembro agora, né? Ele também demonstra isso. Eu só trouxe esse versículo menor para vocês verem que nesses textos pequenos também há o ensino a respeito de Jesus. Uma aguinha para a gente continuar. Outro exemplo que eu trouxe é de João 10, né? João 10. João 10 aqui. Não, isso aí, aqui é da ovelha perdida. Eu achei que eu fosse trazer da ressurreição de Lázaro, mas não. Aqui na ovelha perdida, Jesus também está ensinando, né? E alguém está narrando isso. Lembre sempre disso. O Evangelho narra a história de Jesus, só que ele consegue trazer o ensino na narrativa. É essa parte difícil, tá? E aí, João escreveu da seguinte forma:
E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Aqui você tem pelo menos, ó, um ponto, né? Aqui você tem outro ponto da confissão de fé, ó. Aqui você tem mais um ponto. Vou explicar para vocês. Aqui você tem também a eleição, né? Aqui você tem basicamente dois pontos da teologia. E dou-lhes a vida eterna, chamado eficaz aqui de Jesus. Ele chama e ele salva, tá? E ele que faz isso, ó. Ele não oferece, ele fala, eu dou-lhes. Dou-lhes a vida eterna. Aqui ele trata da perseverança dos santos. Nunca hão de perecer, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. São dois pontos da perseverança dos santos, vindo de uma narrativa. Aqui você tem a eleição. Meu pai que mas deu. Significa, meu pai que deu essas pessoas para mim é maior do que todos. Tá? É maior do que todos. Aqui você tem mais um ponto da soberania exaustiva de Deus. Eleição, soberania exaustiva. E aqui você tem novamente a questão da perseverança dos santos. Viu que legal? Então, dois versos que tratam desses temas, né, de forma clara. Não tem como negar que esses textos estão ensinando soberania de Deus, chamada eficaz, perseverança dos santos, e eleição incondicional. Não tem como negar que nesse texto você tem pelo menos 3 pontos, 4 pontos a respeito da teologia sistemática. Entende? Então, ó, a despeito do que muitos ensinam, o apóstolo Paulo foi muito claro, eu errei aqui, né? Muito claro, ao narrar a conversa entre Jesus e os fariseus, registrado no capítulo 10 do Evangelho. Entre muitos assuntos tratados, João deixou claro que Jesus ensinava ser impossível alguém retirar um salvo da mão dele ou da mão do Pai. Como pode ensinar que o crente perde a salvação? Né? Além de tudo ali. Aqui no texto eu tratei da perseverança dos santos, né? E aí, como é que alguém pode ensinar isso aqui, na opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Como alguém ensina isso, sendo que o texto é tão claro? Eu tenho uma resposta aqui básica, né? E vai servir de apoio com a resposta de vocês, ó. Eles optam por um ensino sem verificar toda a escritura. É isso que eles fazem quando vão apoiar a ideia de perda de salvação. Um ensino claro, não é só uma narrativa, é um ensino. E tem mais, muita gente vai olhar para essa narrativa e falar assim, Jesus está falando só dos apóstolos, né? É outro erro, né? Outro erro dessa leitura. Se ele fizesse isso em todo o evangelho, não haveria cristão hoje, né? Não haveria cristão. Então, obviamente, esse argumento está errado, tá? Eles criam, assim, um falso ensino bíblico. Perfeito? Então, ó, um texto pequeno que traz um ensino muito profundo a respeito da teologia, né, calvinista e tudo mais. Está tudo aqui nesse texto. Não adianta chorar. Não adianta chorar, está tudo escrito, né? Agora, na interpretação histórica, a gente vê a mesma coisa acontecendo. O que eu peguei aqui foi um texto de narrativa e fiz aplicações. Tá? Foi isso que eu fiz nesses dois versos aqui. Aqui nós temos um, aqui temos um também, aqui outro, né? E acho que aqui tem dois, né, no caso. O que eu fiz foi pegar este texto e explicar o que aconteceu, né? E extrair o ensino do texto. E é isso que na história da interpretação os grandes pregadores ou grandes teólogos fizeram, tá? Então você não vai estar errado fazendo isso, não. Olha aqui, por exemplo, o texto de Spurgeon. Então tem aqueles livros de sermão do Spurgeon. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Pronto. Tem aqueles livros de sermões, né? Eu tenho aqui de esboço e tem de sermão. Eu não trouxe para cá, eu deixei lá embaixo. Mas no esboço você já percebe como Spurgeon interpretava o texto. Então ali, no texto de João 14, 28, olha o que ele faz. Ó. O texto é o seguinte: ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Esse é o texto do Evangelho. É uma narrativa, simples narrativa? Não, não é exatamente uma simples narrativa. Neste pequeno verso há muito ensino. Eu não quis separar, eu deixei só para o texto do Spurgeon mesmo. Olha o que Spurgeon falou. É um sermão, acho que de 3 pontos, e esse é o primeiro ponto do esboço dele. Deveríamos tentar ver as coisas à luz de Cristo. Foi isso que Jesus falou.
né? Olha, eu estou indo para o Pai, mas vocês deveriam enxergar isso como eu estou ensinando vocês, né? Como uma coisa boa, né? Então tem duas perspectivas. Os apóstolos ouvindo Jesus falar que ele está indo para o Pai e Jesus falando eu vou para o Pai. Duas perspectivas diferentes. Jesus está falando enxerguem do jeito que eu quero que vocês enxerguem, entende? Então, dentro desse tópico, ele vai trazer 3 pontos. Ó. Ele vê o todo das coisas. Jesus enxerga o passado, o presente e o futuro, ou toda a realização de todas as coisas. Não apenas diz vou, mas também volto, né, para junto de vós. Esse é um ponto do sermão. E esse não é o sermão inteiro, esse é um ponto do primeiro ponto do sermão. E aí o segundo ponto, ó, ele vê através das coisas. Ele não diz morro, não diz morro, mas olha além e diz vou para o meu pai. Essa perspectiva e essa percepção de Spurgeon é muito, muito importante. Por quê? Quando Jesus disse que estaria indo para o pai dele, ele já estava dizendo que ele ia ser morto, né? E ao invés de ele falar, olha, eu vou morrer, vou sofrer e vou para o pai, né? Ele tira esse sofrimento como uma coisa triste e já coloca, eu vou para o meu pai. Entende? É uma outra perspectiva que Jesus está tentando colocar na mente dos apóstolos, tá? Então o Spurgeon foi muito bem aqui, né? Ele vê através das coisas. Ele não diz morro, mas olha além e diz eu vou para meu pai. Quando ele diz eu vou para meu pai, ele está pensando na morte e ressurreição. Ele vê o verdadeiro comportamento das coisas. Os fatos que estavam para suceder eram em si mesmo tristes, mas levariam a resultados felizes. Se me amasseis, alegra-vos-eis. Essa é a palavra, o texto que ele usa lá, não sei qual é. Não sei que Bíblia, que tradução é essa, mas usa essa palavra aqui, ó. Alegrar-vos-eis. Deixa eu ver se tem um R aqui. Não tem R, alegrar-vos-eis mesmo. Então ele vê o verdadeiro comportamento das coisas. Né? Se me amasseis, vocês ficariam alegres porque eu estou indo para o meu Pai. E com isso ele já carrega a ideia da tristeza da sua morte e a alegria da ressurreição. Então, uma aplicação tão grande para um versículo, e é ainda o primeiro ponto de um sermão de 3 pontos, se não me engano. Tá vendo que interessante? Isso tudo extraído de um verso do Evangelho. É o que eu estou querendo mostrar para vocês, que o Evangelho tem essa profundidade em relação ao seu ensino. Aqui no sermão sobre Mateus 5, 31 a 42, sobre o divórcio, veja como Spurgeon contextualiza o ensino de Jesus. Aqui é um sermão completo. Nesse sermão ele já explicou um pouco do contexto e agora ele vai fazer uma aplicação logo depois. E isso é bem no início do sermão de Spurgeon, tá? Nosso Senhor jamais toleraria as maldosas leis de certos estados americanos, olha aí, contextualização, que permitem aos homens e mulheres casados se separar por conta de pretexto mínimo. Tá vendo? Ele já pegou o ensino e já fez uma aplicação bem em cima do seu problema. Bem em cima do problema social, nesse caso aqui, da sua época. É algo que você acha muito nos evangelhos. Né? Uma mulher divorciada por qualquer outra razão que não o adultério e que case novamente está cometendo adultério diante de Deus, não importa as leis que os homens possam criar. Tá vendo? É só um exemplo, só para você ter uma base para fazer igual esses autores faziam. Paulo costuma fazer bem parecido com os Salmos, né? Mas ainda é um pouco diferente dos evangelhos aqui. Mas ele faz bem parecido com os Salmos, principalmente em Romanos 3. Mas lendo você vê que é diferente. É bem parecido, mas ainda é diferente. Hoje nós podemos fazer isso com os evangelhos, né? Calvino também faz a mesma coisa. Ó. Calvino, comentando João 8,53, fez como Spurgeon faz. O texto é esse aqui, ó. És maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas morreram, que te fazes tudo ser. Será que tá certo esse texto aqui? Eu acho que eu poderia estar com sono e digitei esse texto errado. Então eu vou corrigir ele agora aqui com vocês. Geralmente eu escrevo de madrugada, então é natural que ou eu que li errado, né? Porque eu também tô cansado hoje. Mas eu vou ler direto aqui na nossa Bíblia, ó.
E eu copio cada texto da Bíblia, sabia, irmãos? Eu não copio e colo, eu digito, aliás. Digito todos os textos da Bíblia. É, És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Ah, tá certo. Foi eu que li errado. É o cansaço. E aí, com base nesse texto, Calvino vai comentar da seguinte forma. Isso é um comentário, né? Que vai comentar da seguinte forma. Mas, como todas as estrelas são precipitadas à sombra pelo esplendor do sol, é um poeta, né? Assim, toda a glória que porventura seja vista em todos os santos, olha aqui, ó, vista em todos os santos, se desvanece diante do incorruptível esplendor incomparável de Cristo. Por mais difícil que seja a leitura, aqui ele está falando ainda do pessoal que estava questionando Jesus. Por mais difícil que seja. Calvino tem uma linguagem assim mesmo. Mas ele ainda está falando deles lá. Daqui para frente ele vai fazer a contextualização. Portanto, agem injusta e absurdamente quando contrastam os santos com o Senhor. Foi isso que fizeram com ele, né? O nosso pai Abraão, você é maior do que Abraão? Estão contrastando Jesus com Abraão. Aqui ainda está falando do passado. E ainda age impropriadamente em relação a Abraão e os profetas, usando mal seu nome em oposição ao de Cristo. Esta perversidade aqui, ó, aqui que ele começa a falar do seu tempo. Esta perversidade, porém, tem prevalecido em quase toda a época e ainda prevalece atualmente, ou seja, homens perversos, confundindo as obras de Deus, o fazem parecer contradizer-se a si mesmo. Por que fazem parecer contradizer a si mesmo? Porque eles ensinam que Deus não se importa com essa idolatria, né? E parece uma contradição. Como é que Deus manda fazer uma coisa e a igreja que representa a vontade de Deus na terra, ela é cheia de ídolos, né? Isso é uma contradição, tá? Deus se glorifica por meio dos apóstolos e dos mártires. Os papistas, por outro lado, né, arquitetam para si ídolos dos apóstolos e mártires a fim de ocupar o lugar de Deus. Essa é a grande polêmica. É aqui que ele pega aquele texto do Evangelho e faz uma aplicação direta na sua época. Ele entende o sentido do texto. Bom, né? E dessa forma, não manufaturam instrumentos dos próprios favores divinos a fim de destruir o poder de Deus, nesse caso aqui. Então, essa foi a aplicação que Calvino fez de João 8:53. Um texto que aparentemente é uma narrativa apenas, ele compreende a profundidade do ensino que o autor colocou, que João colocou aqui, né? Na época de João, isso aqui também era uma realidade, tá? E isso, mesmo que isso passa um pouco, mas depois volta com o catolicismo, e aí depois chega a reforma e volta no protestantismo também. Hoje nós vivemos esse mesmo problema aqui. O mundo, por exemplo, trata o homem como superior a Deus, né? Por isso aceitam os pecados e rejeitam a vontade de Deus. Eles tentam ser como Deus, entende? É uma mesma aplicação, assim como Calvino fez aqui, é a mesma aplicação para a nossa época. Interessante, né? Então, irmãos, os evangelhos são usados para ensino, não apenas para narrar a vida de Jesus, como muita gente pensa. Sendo assim, os apóstolos estão sempre ensinando algo enquanto narram o que Jesus falou e fez na terra. Você vai ver aqueles sermões de Spurgeon sobre os milagres de Jesus. É muito bonito, muito bonito. Cada milagre ensina alguma coisa. Tem um texto lá no nosso blog que eu fiz como um milagre também. Mas é um texto bem antigo, né? E fala sobre a adoração humilde, né? E usando o texto de Jesus curando o paralítico. Né? Acho que é um paralítico, não lembro agora. Mas tá lá no blog, né? Compreender isso vai fazer com que consigamos 100% do ensino bíblico presente neste estilo literário, compreendendo que ele ensina enquanto narra. Tá bom? É muito parecido com as narrativas, Evaí. Sim, mas um bicho passou aqui. Mas ainda é diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês no outro sábado. Vou gravar no outro sábado o ensino de Jesus de Mateus 12, tá? Para vocês entenderem como é que isso acontece na prática. E foi só pequenos exemplos. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Fiquem com Deus.
Até o próximo vídeo aqui no canal EATRE, né? E até mais.